ontem também na reunião que teve sobre a segurança pública. Por quê? A questão da habitação e outras questões que são estratégicas para o município, elas não podem ficar restritas a uma secretaria. Não pode ficar só na Secretaria de Planejamento, só na Secretaria de Trânsito. Tem que ter uma integração entre as secretarias para que se tenha o desenvolvimento daquela ação. A questão da habitação é uma delas. Nós temos também uma ausência de uma política habitacional permanente no município, que preveja construções de unidades, oferta de material de construção, oferta de lotes, urbanização de assentamentos e a regularização fundiária. Hoje nós temos um número de assentamentos precários, ocupações irregulares, clandestinas, daí a gente vai falar, muito grande. O que fazer? Nós vamos ter que analisar caso a caso. Essas pessoas de menor renda, elas têm acesso à terra urbanizada? Não. Nem a terra sem urbanização, né? Sem urbanização elas vão fazendo, mas assim, não se tem uma política dentro do município que garanta esse acesso à terra urbanizada por essa população de baixa renda. Existem poucos projetos que são desenvolvidos e são insuficientes para a solução da problemática habitacional. E normalmente ocorrem ações pontuais, para cada problema. Então, assim, são resolvidos problemas pontuais, mas nunca de uma forma geral. Agora até está sendo desenvolvido um plano de habitação no município de Tubarão, que está começando a ser desenvolvido e que vai traçar diretrizes habitacionais para o município. Além disso, existe uma falta de capacidade financeira do município para resolver as questões habitacionais. Existe uma ausência de mapeamento e monitoramento das áreas de risco e de sistemas de prevenção de cheias. O que acontece? Hoje não se tem mapeado nem quantificado essas áreas. Então, por exemplo, existem tantas pessoas, tantas habitações que vivem nessas áreas de risco. Não existe esse mapeamento e essa quantificação. Então, o que acontece muito aqui em Tubarão? Nós sabemos dos fatos, nós sabemos das coisas que acontecem, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de quantificar isso, de mapear isso. Isso ocorre? Ocorre quando? Como? Quantas pessoas? Aonde está localizadamente? E isso são instrumentos fundamentais para a gente trabalhar com planejamento, porque assim, fica difícil a gente planejar aleatoriamente. Porque não adianta a gente pensar no problema e criar, a gente vai lá e olha e dá uma solução para aquele problema sem ter tecnicamente esses dados mapeados, quantificados. O que acontece? Nós vamos também dar soluções que não vão conseguir resolver o problema como um todo. Primeiro porque nós não temos o problema quantificado, então daí nós vamos sempre tapando buracos, mas a gente tapa metade do buraco, o outro fica aberto, desperdiçando os recursos, etc. Falta de ações preventivas por parte da Defesa Civil em relação às adaptações em área de risco, sendo que a Defesa Civil não se encontra devidamente equipada. Em alguns locais, que nós passamos, até esqueci de colocar a foto aqui. Em alguns locais que nós passamos, quando nós estávamos fazendo o levantamento, nós vimos casas que estavam penduradas. Parte do terreno já tinha cedido, a casa estava pendurada, e as pessoas estavam lá morando ainda. Onde está a Defesa Civil? Será que essas pessoas precisam ser soterradas? A gente precisa ter uma tragédia para tomar uma atitude? A gente tem que trabalhar com a prevenção. Por isso que esse mapeamento que a gente fala é importante. Por quê? Porque se já está cedendo, estava num período assim, que estava começando a chover, qual é a possibilidade daquilo desabar? É grande. Então, assim, a gente tem que começar a prevenir as situações. E a ausência de um diagnóstico das comunidades que dificulta o desenvolvimento das ações que permitam uma melhoria na questão do planejamento urbano e no planejamento habitacional. Em relação à educação, nós temos como deficiências o plano de carreira do magistério, que está defasado em relação às constantes mudanças na área educacional e dificulta a implantação das ações para a melhoria da qualidade de ensino e a implementação de novos projetos, independência político-administrativa das unidades habitacionais. E a gente tem como potencialidade
a elaboração desse plano do magistério. Nós temos aqui no município a APAE, e esta APAE não tem uma estrutura adequada de atendimento para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Então precisa de uma melhoria para atender essas pessoas. A edificação não está adequada para isso. Nós temos uma ampla rede escolar aqui no município, que isso é uma questão que deve ser mantida. No entanto, essa rede escolar, ela não tem uma infraestrutura adequada na maioria das escolas, não tem biblioteca, existem várias comunidades rurais e a distância assim, da biblioteca para essas comunidades é grande. Então, assim, existe uma carência também nas quadras esportivas, não tem quadras esportivas na escola, às vezes não tem quadras cobertas, não tem playground nessas escolas municipais. E daí às vezes a gente fala assim, mas tem uma quadra esportiva, mas não tem quadra aberta, não tem quadra coberta. Mas será que isso é necessário? Imagina você ter várias crianças e colocar essas crianças para fazer educação física num sol das 2 horas da tarde. Isso faz mal para a saúde. Daí a educação tem que cuidar dessas crianças. Então, assim, é necessário ter quadra coberta em todas as escolas. Falta de espaço nos centros de educação infantil, que já existem. Então, assim, os centros que existem, os centros de educação infantil, que são as antigas creches no município, elas precisam abrir mais vagas. Elas já existem, mas elas não têm, às vezes, espaço físico. Precisam-se de novos centros de educação infantil para atender a demanda de crianças de 0 a 4 anos. Falta adequação na estrutura da rede escolar para as pessoas portadoras de necessidades especiais, que também, assim, hoje nós temos a lei da acessibilidade que diz que todos os espaços públicos têm que estar acessível a todos os portadores de necessidades especiais. E as edificações públicas ainda não conseguiram atender aqui em Tubarão, de uma forma geral, essa legislação. Claro que também não é uma coisa que a gente vai conseguir em 2 anos, mas à medida que vai se fazendo reforma, tem que ser feita essa adaptação. Temos também a impossibilidade de implantar a educação integral hoje no município devido à falta de espaço físico na rede educacional. Então, assim, às vezes, toda vez que a gente vai fazer proposta, a gente tem que sempre levar em conta a realidade do município. Então, hoje, assim, a educação integral seria algo, assim, fantástico para a gente adequar aqui. Só que hoje, a estrutura escolar, ela não está adequada nem para atender a demanda atual de hoje. Então, assim, à medida que for se fazendo as reformas necessárias, teria que, assim, já estar estruturando e adaptando para fazer o atendimento à educação integral. Por isso que é importante essa questão do planejamento. Inclusive, uma das potencialidades da educação, que ela não foi colocada aqui porque eu ia falar, é a questão, assim, de você ter um departamento de planejamento estratégico dentro da própria educação. Ontem nós conversamos com a Polícia Militar, eles também têm um departamento de planejamento estratégico. E a gente vê assim, que em cada departamento é interessante realmente você ter essa questão do planejamento estratégico. Por quê? Porque daí você vê quais são as edificações que você tem, quais são as necessidades. Quando a educação passou o documento para a gente, eles passaram já com as áreas que precisam ser ampliadas, o lote do lado em alguns locais assim que pode ser ampliado para este local. Então, assim, quanto mais detalhes nós temos, quanto mais bem estruturados de informações nós estamos, mais fácil fica para nós desenvolvermos as ações. Porque o que acontece? Dentro disso, dentro dos documentos que a educação passou para a gente só não vai passando aqui agora para vocês, porque senão ia ficar muito extenso. Mas aí todo mundo pode ler no documento depois. Mas o que acontece? As áreas que são públicas já são áreas públicas, que podem ser ampliadas. As áreas que não são públicas e que a educação tem essa possibilidade de estar aumentando, a gente pode determinar essa área com o instrumento do Estatuto da Cidade que a gente chama de direito de preempção. O município tem
prioridade na hora de comprar aquela área. Então daí o que acontece? Você começa a planejar e a estruturar o município de uma forma melhor.